Bom, eu estava tentando olhar sempre para aquele padrão que era o mesmo nas pessoas, a transmissão da doença. Mas aí eu caio num caso onde eu tenho tanto uma ELA clássica, uma ELA típica com uma progressão maior e uma atrofia espinhal progressiva. E aí as peças do quebra-cabeça, uma vez que eu vou dando o zoom, elas passam a ser mais complicadas. Eu vejo que aquele dentinho que está lá não está dando conta. Não é só ele que vai ser a diferença. Tem mais coisa ali. Talvez eu falo, opa, peraí, não é só mais bidimensional. Eu não estou mais trabalhando com uma peça de quebra-cabeça. É como se eu estivesse trabalhando com um Lego. Sabe aqueles bloquinhos de montar que as crianças adoram? Como se eu estivesse trabalhando com um Lego. Então tem encaixes distintos. Não está apenas em uma dimensão. São diversas dimensões para que isso possa se encaixar. Então, aqui só que dentro dessa verificação, quando a gente passa a olhar outras dimensões, a gente observa que no caso da ELA 8, por exemplo, ela não está mais restrita só ao Brasil. A gente passa a encontrar casos em outros locais do mundo. E essa avaliação permitiu levar algumas hipóteses e que nos trouxeram um conhecimento que nós não sabemos ainda muito bem como interpretá-lo. Então, a tal VAP-B, que é a proteína que é defeituosa nesses casos de ELA 8, ela está expressa desde o início do desenvolvimento. E aí vem uma questão. Bom, desde o início do desenvolvimento, o indivíduo possui aquele defeito na proteína. Só que ele só passa a manifestar isso depois dos 40, 50 anos. Por quê? São interpretações que a gente ainda... Alô? Bom, são interpretações que a gente ainda tenta fazer e tenta concluir o que leva a isso. Então, observando novamente, vamos puxar de novo, vamos tirar o zoom. A tal peça tem 3 dimensões, ela tem um encaixe específico, mas eu não estou sabendo qual que é o encaixe, eu não estou enxergando qual seria a peça complementar a ela. Mas, na verdade, será que é uma peça que é complementar? Não são coisas que estão faltando. Então, nesse aspecto, a gente, quando estuda um pouquinho mais, observa que o problema não é, às vezes, o agregado, e sim que, se forma agregado, ele retira peças daquela fortaleza. Então, a gente observa uma diminuição da proteína nos casos com ELA 8. Uma diminuição de VAP-B nos casos com ELA 8. É isso que acaba deixando a gente, às vezes, meio maluco. Porque você fala, bom, eu sabia que era um agregado, eu encontrava um problema na transmissão do sinal, mas agora eu estou vendo que não é só isso. Que uma vez que eu tenho isso, o que está acontecendo é que a proteína que precisava chegar lá no outro ponto não está sendo entregue. E, na verdade, o problema não está na barreira, e sim na falta daquilo que seria entregue lá na frente. Será que a célula está levando, será que o cérebro está entendendo que ele deve levar à morte do neurônio motor porque a barreira apareceu ou porque lá na frente não chegou o alimento que teria que chegar? São essas as propostas que a gente passa a ter uma vez que a gente enxerga isso. Tá bom? E aí a gente entra num quadro comparativo. Bom, o camundongo de VAP-B não tem o agregado, não tem o problema da barreira sendo formada e também não tem doença do neurônio motor, mas os pacientes têm. O camundongo com a mutação, ele tem esse agregado de VAP-B e de TDP também, mas não tem doença do neurônio motor. A TDP, quando ela é normal, ela também forma agregado e também causa a doença do neurônio motor. A TDP, quando está alterada, não forma agregado, mas forma a doença do neurônio motor. E para SOD1, ela normal não causa doença e nem tem agregado.
E se ela tiver alterada, ela vai gerar o agregado, mas não vai, e também vai gerar a doença do neurônio motor. São esses modelos que levam a essa questão, a essa confusão no quebra-cabeça de essa barreira realmente é ela que está causando a doença? Eu tô colocando isso para vocês porque são questões que, quando a gente olha e traz da mídia, as conclusões que são tiradas muitas vezes são superficiais. Existe todo um embasamento atrás disso para dizer que aquilo lá é a causa ou não. Eu só estou tentando mostrar aqui que a causa não é tão simples de ser identificada. Uma vez que a gente vai indo cada vez mais fundo, as peças, elas não são simples. Não são soluções simples. E talvez, nesse aspecto, a gente ainda tenha que verificar outros pontos. E nessa verificação de outros pontos, a gente acaba encontrando, então, coisas realmente novas e que estão numa velocidade muito grande. Então, esse aqui é um gene que foi identificado há um mês e meio aproximadamente. Foi mostrado, então, que ele atua em diferentes formas da doença, na esporádica, na familiar e naqueles casos que a gente tem ela com demência. Ou seja, eu passo a encontrar agentes que são conectores daquele aspecto todo, daquela imagem que eu estou tentando montar. E essa semana saiu mais um que gera a expansão de hexanucleotídeos, que é vamos dizer, é uma peça totalmente diferente do que eu tinha antes. Ou seja, eu encontro peças que têm um determinado padrão, que são quadradinhas, com uma bolinha aqui do lado, porém eu também estou encontrando peças que, no lugar de ser só quadradinha, ela tem um prolongamento a mais, para tentar montar a figura. Será que isso vai me ajudar? Será que isso vai facilitar encontrar encontrar o motivo, a causa? E aí a gente entra então nos casos dos conectores. Todos esses genes que estão aqui apresentados já foram encontrados alterados em formas esporádicas da doença. Ou seja, os conectores realmente, aqueles pontos que eram comuns apenas para os casos familiares, que eu estava olhando desse lado aqui da figura, também estão aparecendo em casos esporádicos. Qual que é o sentido disso? Nós ainda não sabemos, não é possível nesse momento dizer, olha, isso aqui é o que está afetando ou que está gerando a predisposição dos casos familiares. Muitos trabalhos têm sido apresentados tentando avaliar isso, mas eu estudo uma população, eu faço um achado, uma vez que eu tento transmitir esse achado para outra população, muitas vezes eu não encontro o mesmo resultado. E aí eu falo, bom, cientificamente isso não dá para assumir. E até mesmo quando a gente verifica coisas como essa, que alguns vírus que estão no nosso genoma poderiam ser causadores da doença. O HERV, ele é um vírus endógeno que está dormente. Nós temos vários vírus dentro do nosso genoma. E o que foi encontrado aqui é que alguns dos pacientes, eles possuem formas ativas desses vírus. Isso foi uma proposição feita em janeiro desse ano, e isso está sendo extremamente discutido ainda. Se ele realmente pode ser considerado um motivo e por que esse tal vírus dormente poderia levar à doença. Então, vejam, as tais peças não é mais um Lego, não é mais uma figura bidimensional. Eu estou trabalhando numa outra esfera, uma esfera de interação. Tá certo? Uma esfera em que uma pecinha só não resolve. São 3, 4, 5 peças para juntar um único pedaço. E até mesmo aqui, esse trabalho que foi
muito bem aceito dentro da comunidade científica, mostrando que os fatores genéticos, eles conseguem modular com a apresentação da ela esporádica. Então, a expansão dessa proteína específica, que é a ataxina 2, ela estaria relacionada realmente aos casos de ela esporádica, apontando aqui para o primeiro conector que faz algum sentido biológico e que mostra, olha, se eu tiver uma expansão desse tamanho dentro desse gene, eu encontro pacientes com a forma esporádica da doença e eu consigo então tentar prever se essa expansão ela está presente não só nos outros familiares ou a estabilidade dela dentro do próprio indivíduo. E a gente entra numa parte bem mais complexa aqui. Então, o que a gente está tentando fazer aqui? Se a gente olhasse novamente para esse amontoado de peças de Lego, a gente está tentando fazer então a construção de um conhecimento. A imagem que a gente está tentando gerar então seria essa, e não mais apenas de um quebra-cabeças. E nesse aspecto, se eu olhasse para ela, todos esses fatores, eles não teriam uma ordem ainda. Nós ainda não conseguimos colocá-los numa ordem e determinar um peso para cada um deles. É como se a gente fizesse isso aqui. Todas essas palavras misturadas. Que hoje, dentro desse aspecto de tentar entender e de gerar a construção do conhecimento, a gente teria isso. Inicialmente a gente precisa avaliar para poder entender, a partir disso testar, aplicar esse conhecimento para inicialmente tratar e depois curar. Então, o ponto em que nós estamos é esse aqui. Estamos tentando separar as peças para gerar essas situações. Tá ok? Eu queria deixar esse panorama aqui apresentado. Não é simples. A causa ou causas, hoje nós não podemos definir. Porém, o que a gente sabe é que existe sim um esforço enorme para conseguir separar as tais peças e conseguir entendê-las. Aos poucos, nós estamos conseguindo montar alguns pedaços. E talvez, em algum tempo, essa figura faça sentido para chegar a isso, a cura. Muito obrigado.